programa não é recomendado para menores de 10 anos. E no programa Melhor da Vida deste sábado teremos Gabriela Queiroz, ela que é biomédica esteta e que tem um testemunho lindo relacionado ao câncer de mama que ela passou por isso. Teremos também Cris Lima, ela que é especialista em medicina germânica e gosta de trabalhar no desenvolvimento humano e como os sentimentos e as emoções influenciam na saúde física. Você não pode perder. A vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. A vida. Estamos em outubro e claro que a gente precisa trazer um conteúdo sobre o câncer de mama e o câncer da mulher. Para você viver o melhor da vida, você precisa entender tudo aquilo que passa na sua vida, desde o nascimento até hoje, até o momento que a gente está se encontrando. E claro que falar da sua saúde é muito importante. Então você, mulher, você precisa primeiro parar, você precisa entender mais sobre a sua vida e não somente cuidar das pessoas. Um dos lemas que eu sempre carrego comigo é que eu gosto de cuidar de quem cuida. Então eu quero cuidar de você, mulher. Você precisa dar uma pausa na sua vida para entender mais das suas emoções, para entender mais de tudo aquilo que passa, de toda a carga que você carrega e escolher o que deve realmente carregar ou não. E também fazer um novo direcionamento da sua forma de pensar e de toda a sua estrutura familiar e social. Isso é muito importante e vai determinar o estilo de vida que você vai ter e as consequências ou impactos para a sua saúde. A gente vai trazer sempre um conteúdo que vai fazer com que você reflita no que você tem vivido atualmente e que possa levar a sua vida para um melhor estágio. Então fica com a gente, é uma grande satisfação trazer sempre esse conteúdo para que você viva o melhor da vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui. Pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida. A vida vai
vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Nararara, tararara. Vamos viver, vamos amar. E estamos aqui, pessoal, com Bárbara Queiroz, ela que é biomédica, esteta, especialista em harmonização facial, professora e mentora. Bom dia, Bárbara. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Excelente, pessoal, e aí é mais uma dessas super mulheres que a gente traz que tem um grande papel aí na sociedade, mas hoje vai ser especial, porque ela também, pessoalmente, ela tem algo a passar para você sobre a experiência que ela viveu relacionada ao câncer de mama. É isso mesmo, Bárbara? É isso mesmo, foi uma experiência difícil de lidar, obviamente, mas também aprendi muito nesse processo. Certo, vocês veem, ela é jovem, e como é que foi essa questão do diagnóstico? Eu vou até colocar assim, como era a sua vida antes, né, digamos assim, a vibração da juventude, de conquistar as coisas, né, do seu mercado de trabalho e tudo, e o diagnóstico, como foi? Bom, foi bem pesado, digamos assim, porque na época eu estava, como eu sou, na verdade, muito focada na minha carreira, então eu estava em constante evolução, eu tinha uma rotina muito ativa. E eu já estava investigando há mais de um ano. E todas as minhas biópsias dava benigno ou inconclusivo, então foi um diagnóstico que demorou muito a ser realmente concluído para que eu pudesse iniciar meu tratamento. Então, quando eu tive o diagnóstico, era um caso mais simples, um caso in situ, e quando eu descobri de fato que eu ia fazer a cirurgia, eu não ia precisar fazer quimioterapia, e aí eu descobri que estava muito mais avançada, a lesão cancerígena era bem maior do que o que nós esperávamos. E aí tive que fazer outras abordagens. Então você teve, na verdade, duas surpresas. A questão da descoberta, que foi também meio difícil, né? Sim. Alongada. E depois da descoberta de um prognóstico que tinha, você recebeu um segundo prognóstico. Exatamente. Bem mais severo, desafiador. mais desafiador. Porque quando eu descobri, a médica, a mastologista, ela falou, não, a gente vai somente fazer cirurgia e radioterapia, que basicamente é mais simples. Porém, como eu sou muito jovem, as mitoses celulares ocorrem muito rápido. E aí o meu câncer ele avançou muito rápido. E aí eu precisei fazer mastectomia, que primeiro eu fiz quimioterapia para tentar diminuir a lesão. E depois disso, aí eu fui para as abordagens cirúrgicas. E nesse processo, como foi a sua... E nesse processo, como é que foi essa sua ajuda social, esse apoio? De onde você tirou forças? Bom, assim que eu, de fato, tive o meu diagnóstico, eu pensei logo e eu coloquei isso na minha mente, que eu não ia deixar a minha doença me atrapalhar, né? Tanto na minha vida quanto na minha carreira, tanto que eu trabalhei durante todo o meu tratamento. Então, obviamente, quando eu fazia quimioterapia, eu ficava alguns dias sem conseguir levantar, era muito tenso. Mas quando eu ficava bem, eu ia atuar, eu dava aula. Inclusive, depois da minha primeira sessão, eu fui para Teresina dar aula na pós-graduação. Então, assim, eu tentei manter uma rotina ativa, que foi muito importante, porque eu me sentia útil mesmo estando debilitada. Você acha que a sociedade, pela sua vivência, ela está preparada para conviver com esses diagnósticos, esses desafios?
Bom, durante esse processo eu conheci outras mulheres e outras pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu, a níveis diferentes, claro, e tudo depende muito do psicológico do paciente, porque se ele deixasse abater pelo fato de um diagnóstico, que não é uma sentença, e hoje a medicina ela evoluiu muito no tratamento do câncer de mama pela incidência. O nível de incidência é muito alto entre as mulheres. E hoje, assim, antes as pessoas se preocupavam a partir dos 40 anos. Eu descobri o meu aos 23 e eu comecei a investigar aos 21. Então, não tem mais uma idade para você se cuidar. Então, é muito importante fazer consultas periódicas, ir ao médico. E eu descobri no autoexame. Eu Olha, mesma interessante. palpei. Aí você sentiu um nódulo, Sim. sentiu que tinha algo diferente. Na Sim. pele você observava alguma coisa Nenhuma diferente? mudança. Nada, nenhuma Nenhuma mudança. mudança. E, ao contrário do que a maioria das pessoas relata, eu sentia dor. Então, normalmente as pessoas não sentem dor. Né? Aí eu conversava com as minhas amigas que são da área da saúde também, mas não se preocupa, já que dói é um bom sinal, mas no caso não. Então, assim, cada caso vai ser um caso diferente, uma abordagem, né? Uma experiência, colaterais diferentes. Interessante. Então, meio que ali a sua rede de apoio ali incentivando, na verdade, dizendo assim, não, talvez não seja nada, muito provável que não seja nada, Sim, mas você só tinha algo que dentro de você dizendo assim, não, Sim, isso não aqui tem está algo, tem alguma certo. coisa Não aqui. está certo. E quando eu fiz minha última biópsia, que aí eu fui fazer imunohistoquímica, tinha basófilos próximos ali da região, que não é tão comum assim. Aí eu já eu já estava me preparando ali para receber o meu diagnóstico de fato e o que viria pela frente. Porém, é muito difícil você lidar com tudo isso, com o câncer, porque você não pode fazer planos. Você não sabe se amanhã você tá bem, se você vai estar com colaterais fortes, se você vai precisar passar por outra cirurgia, porque você não consegue se planejar a longo prazo. Quando você tem saúde, a gente cria planos, expectativas, e nesse caso, quando a gente está doente de fato, é muito difícil lidar com isso. Eu achava muito complicado, porque eu não podia me planejar para fazer nada. Interessante, né? Rompe, tem uma quebra e uma cisão Tem uma dos quebra, planos, tanto para curto, médio e longo prazo, sim. precisam ser refeitos, alguns abandonados. Até mesmo porque o que debilita mais no processo é a quimioterapia em si. Então, os colaterais desgastam muito. E eu tinha que tomar muito corticoide, nesse processo eu engordei muito. Aí vem perda de cabelo, cílios, que é muito complicado para dormir, machuca muito o olho. Então, as mucosas cortadas, falta de energia, imunidade baixa. Então, você acaba tendo que abrir mão de muita coisa também. Mas eu fui a shows sozinha nesse período, assim, eu não deixei de viver, porque eu sabia que era uma oportunidade de eu ainda fazer o que eu gostava. Então, mesmo assim, eu fiz o que eu queria. E não com aquele pensamento de desesperança. Não de você desesperança. Você queria viver. Sim, exatamente. Eu vou aproveitar enquanto eu consigo, enquanto eu estou bem, porque ao longo do processo nós vamos ficando mais debilitados ainda. Né, porque você vai ficando com muito acúmulo de medicações que são tóxicas. E aí também é muito desgastante. Como eu engordei muito também, era difícil, porque ter massa muscular é essencial. Foi o que eu tive de lição, assim, muito forte nesse período, porque quando eu fiz minhas cirurgias, era difícil para levantar sozinha. Né, eu tinha muita hipotensão, a queda da pressão pós-anestesia, e eu senti falta da massa muscular, tanto que quando agora, né, eu já tenho uma vida mais ativa, mais saudável, porque nós temos que construir saúde ao longo da vida. Interessante. E uma das formas de prevenir o câncer, né, é o exercício físico. Sim. E você já está trazendo outro relato que também é importante ter essa questão, essa condição física, essa massa muscular, também ali durante o tratamento, todos esses procedimentos que vai debilitar, né, vai perder muita coisa. Né, em relação, você falou já cabelos, cílios, mucosa, mas também perde massa muscular. Sim. Né? E você precisa ter uma autonomia, você precisa ter força muscular, Sim, literalmente. Né? Com certeza. E eu sou jovem, eu sofri nesse processo. Eu sempre imagine uma pessoa que ela é idosa, o quanto é desgastante e desafiador. Porque para mim está sendo.
né? Então, às vezes, no dia a dia eu sentia falta de fazer coisas simples. Eu dizia, eu não posso ir pra academia, porque eu não posso ter contato com muitas pessoas, porque eu não posso pegar uma simples gripe, né? Porque isso pode me comprometer. Verdade. E assim, você já era esteta quando descobriu? Já era esteta, eu já dava aula, eu já tinha meus pacientes particulares e tudo. Eu era responsável técnica de uma clínica, então eu sempre fiz várias coisas dentro do meu mercado. E aí meio que eu tive que desacelerar a minha rotina e isso foi muito difícil pra mim. Porque às vezes eu ficava muito tempo ociosa e eu me sentia um pouco inútil. Acabava, porque eu estava acostumada a uma rotina muito intensa de trabalho. Tem que também conseguir fazer essa mudança do mindset, hábitos, né? Sim, Da exatamente. forma de pensar. Né? E a sua rede familiar, como é que foi nesse processo? Eu sou do interior, então eu morava só e aí eu precisei que minha mãe viesse pra cá pra poder me auxiliar e cuidar de mim. Qual é o interior? Eu sou de Redenção. Redenção. Sim. Um grande abraço, pessoal de Redenção. Então ela veio e desde então ela ainda está morando aqui comigo. Ela gostou, né, de ficar aqui. Então foi bem desafiador, porque eu tive que mudar tudo, assim, mas foi fundamental nesse processo. Foi fundamental, com certeza. Certo. E assim, você esteta, passou por um procedimento que para muitas mulheres é uma mutilação, né? Sim. Para você Também. Você concorda? Sim, concordo. E você mudou a percepção da estética? Na verdade, quando eu soube que eu ia ter que perder partes do meu corpo, é muito delicado, e principalmente porque eu sou muito jovem. Então você fica imaginando, ao longo da minha vida, eu vou ser uma pessoa que vai faltar partes do meu corpo. Então é muito pesado. E eu tentei que preservasse a auréola e não dava pelo nível que estava o meu câncer. Então a melhor escolha era salvar a minha vida. Então a estética a gente lida depois, né? Tem cirurgia plástica, a gente consegue melhorar. Mas a vida você não consegue. Se você perder, você não consegue recuperar. Então não tinha muito o que pensar sobre, nem refutar sobre a decisão, né, médica. Então tive que enfrentar isso e assim, é difícil lidar com cicatrizes, é difícil você ver seu corpo mudando, mas é muito mais difícil você não conseguir realizar os seus sonhos, não conseguir continuar tendo experiências, vivendo com sua família e cumprindo os seus planejamentos ali ao longo prazo. Cumprindo o seu propósito, né? O seu propósito Entregando de vida. o Sim, seu com melhor certeza. para os outros. Com certeza. Uma dúvida que eu quero trazer aqui é em relação a essa questão da estética, né? Do que você experimentou. Porque o que eu vejo é muita gente, quem está de fora da estética, dizer assim, poxa, ela era tão bonita e ainda foi inventar de fazer procedimentos de estética, né? Tem muita gente que tá ali e fala assim, poxa, ela já era bonita, pra que fazer isso? Pra que aumentar o lábio? Pra que não sei o quê? Né? E às vezes critica, foi mais feia, enfim. Depois desse procedimento, de tudo que você viveu, você passou a compreender mais fundo ainda essa questão de valorizar os detalhes também da estética, você mudou a sua forma de abordar também alguns dos seus clientes? Na verdade, eu continuo no mesmo segmento. Eu gosto de procedimentos, eu trabalho com procedimentos, obviamente. A gente consegue melhorar muito a autoestima das pessoas e é uma dor muito forte nas mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, que elas vão percebendo mais os sinais do envelhecimento. Mas a minha abordagem é uma abordagem de procedimentos naturalistas. Então eu tenho resultados que são naturais, harmoniosos de fato. Não é algo exagerado, eu nem gosto também. E os meus pacientes também não gostam. Então, às vezes a gente trabalha com 10, 15 ml, mas entrega um resultado muito, muito satisfatório e naturalista. Porque a gente trabalha muito pontos de sustentação da face, que é onde a gente precisa promover um lift. Então não há aquele excesso de produto que vai trazer volume. É um produto que vai trazer sustentação, hidratação, onde necessário. Então, a minha abordagem continua a mesma. Só que aí a gente compreende mais a dor do paciente. Você também sente esse relato que eu falei de que as pessoas às vezes menosprezam a dor do outro, né? Sim. Às vezes até na própria rede ali familiar, uma rede social mais perto, Sim. né? E critica a ação da pessoa de acabar com a dor. Sim. Né? Da busca da estética. Infelizmente, as pessoas elas gostam muito de, digamos,
dar pitaco onde não devem. Então, a beleza, o como eu me sinto é muito sobre mim. Então, eu acho que às vezes acaba ocorrendo opiniões desnecessárias. Então, assim, isso afeta muito o paciente e a mim mesma, enfim. Então, às vezes a pessoa ela tem uma distorção de imagem, sim. Quando eu percebo isso no consultório, eu abordo muito, olha, não, você é muito bonita. Então a gente tem ali as palavras de afirmação, porque às vezes a pessoa se sente tão cabisbaixa pelas coisas que ela escuta, né? E que às vezes pequenas coisas vai trazer bastante mudança, uma palavra, não é só um procedimento. Então eu recebo muito esses relatos, né? Não é só um procedimento. Melhorou muito minha vida, minha qualidade de vida, o trabalho, relacionamento, autoestima, e isso é muito importante. Excelente. E você tem mais algum recado que gostaria de dar quanto ao câncer de mama, quanto ao câncer em si, né? É uma coisa forte no seu testemunho, é a parte da autodescoberta, né? Sim, Você bem sim. jovem já fazia a autoavaliação da mama, Sim. né? E ter conseguido perceber. Como eu sou biomédica e patologista também, isso influencia porque eu sempre tive uma rotina de 6 em 6 meses eu faço check-ups e isso sempre me acompanhou. E esse cuidado a gente percebe quando algo não está certo no nosso corpo. E muitas mulheres negligenciam isso. Tem os sinais, palpam, tocam e não vão ao médico. E ficam adiando. E aí, às vezes, quando tem um diagnóstico tardio, é muito difícil de tratar, de fato. Então, assim, percebeu mudança no seu corpo, busque ajuda profissional. Mesmo que, pode ser simples, pode, mas pode ser algo grave, sério. E quanto antes o diagnóstico, melhor é porque você passa por menos de desgaste. E eu queria então que você desse a última mensagem para as mulheres que estão passando por isso. O primeiro ponto é você crer que vai ficar tudo bem. Então, a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo. E então, a gente tem que estar muito forte e convicto disso, que vai ficar tudo bem. É um processo doloroso, desgastante. As pessoas acabam olhando para você com pena e esse sentimento não é bom. Você sentir que a pessoa está com pena de você. Então, é muito... você tem que ter, digamos assim, autoconfiança de que vai dar tudo certo. E focar nisso. Não, vai dar tudo certo. Eu estou sofrendo, estou passando por um processo delicado, mas eu vou ficar bem. Isso é o que importa. Então, eu tenho sequelas que eu lido ali no meu dia a dia. A minha mastectomia foi na mama direita, eu tive que fazer o esvaziamento também, a linfotectomia. Eu tive lesões nos nervos e eu trabalho com a minha mão direita e o meu braço direito. Então, eu sinto muita dor. Eu tenho que usar a meia compressiva no braço para poder diminuir os riscos de edema. Então, você se adapta a uma nova rotina, né? Fisioterapia, exercícios. A gente vai encontrando ali novos propósitos. As vestimentas, né? Assim, as vestimentas não mudaram muito porque as minhas cicatrizes, elas não são tão visíveis assim. Então, eu não tenho tanto problema com isso, né? Eu não tenho tantas cicatrizes expostas. Algumas pessoas sim, mas no meu caso, não. Excelente. Foi uma grande satisfação, pessoal, estar aqui com a Bárbara. E você, mulher, se cuide, se ame e busque sempre o melhor para a sua vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória